Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para falar dos tipos de reações químicas quanto ao efeito energético. Portanto, o tema dos tipos de reações químicas quanto ao efeito energético. Quanto ao efeito energético, as reações químicas podem ser reações exotérmicas e reações endotérmicas. Portanto, nós podemos ter as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Então, inicialmente, vamos discutir aqui um pouco acerca das reações exotérmicas. Então, vamos falar aqui acerca das reações. Vamos falar acerca das reações. O quê? Reações exotérmicas. Reações exotérmicas. Então, nós temos aqui reações exotérmicas. Para que nós possamos entender muito bem a definição de reações exotérmicas, vamos analisar aqui a palavra exotérmica. O que nós temos aqui? Então, exotérmica. Então, na palavra exotérmica, nós temos aqui o termo exo. Então, exo significa, neste caso, para fora. Significa para fora. E a palavra térmica. A palavra térmica significa, neste caso, o quê? Significa calor. Então, olhando aqui para o significado, nós podemos dizer que exotérmica significa o quê? Significaria, neste caso, o quê? Calor para fora. Calor para fora. Então, na realidade, as reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com libertação de calor. Então, podemos dizer que as reações exotérmicas ocorrem com libertação, neste caso, libertação de calor. Então, as reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com libertação de calor. Então, nós podemos aqui ter uma reação genérica qualquer, do tipo, por exemplo, A mais B, para formar aqui o que? Um C mais D. Então, é uma reação exotérmica. Então, se é uma reação exotérmica, então deve ocorrer com libertação de calor. Então, quando esta reação química ocorre, teremos também uma certa quantidade de calor que se vai libertar. Então, nós podemos representar desta maneira. Nós temos aqui o sistema formado pelos reagentes e o sistema formado pelos produtos. Então, o sistema formado pelos reagentes, nós já sabemos que tem uma certa energia, que nós sabemos que essa energia nós chamamos de entalpia. Neste caso, temos uma certa entalpia aqui dos reagentes. Nós vimos que o calor que se liberta ou que se absorve numa reação química, nós chamamos de entalpia. Então, neste caso aqui, o sistema formado pelos reagentes tem uma certa quantidade de energia que nós chamamos de entalpia dos reagentes. E o sistema formado pelos produtos também tem uma certa quantidade de energia que nós vamos chamar aqui de entalpia, neste caso, dos produtos. Entalpia dos produtos. Ora, se esta é uma reação exotérmica, nós podemos concluir algo muito interessante aqui, que no início, o sistema formado pelos reagentes tinha uma certa quantidade de energia e quando a reação ocorre, parte dessa energia que os reagentes possuíam se liberta para o meio ambiente. Então, significa que no final, vamos ter uma quantidade de energia menor no nosso sistema formado pelos produtos. Então, nós podemos concluir que, de fato, é isso que vai acontecer. Ou seja, numa reação exotérmica, neste caso, a entalpia dos reagentes é sempre maior que a entalpia dos produtos, por uma razão bem simples, é aquilo que eu já expliquei. Se no início o sistema formado aqui pelos reagentes tem uma certa quantidade de energia que nós chamamos de entalpia, neste caso dos reagentes, quando a reação química ocorre, parte dessa energia é libertada para o meio ambiente, então no final temos uma quantidade de energia que é inferior que aquela que nós tínhamos no início. Então nós podemos afirmar categoricamente que neste caso a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Então nós podemos afirmar isso. E nós vimos que podemos determinar aqui a variação de entalpia numa reação química usando essa expressão. ΔH vai ser igual a quê? A entalpia dos produtos menos o quê? A entalpia dos reagentes. Agora vamos lá pensar juntos aqui. Se isto aqui é verdade, ou seja, que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, nós podemos afirmar categoricamente que essa diferença aqui, ou seja, esta diferença que nós notamos aqui, ou seja, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes vai ser um valor negativo. Por quê? Porque este valor vai ser menor que este aqui.
pois quando esta reação química ocorre, parte da energia que os reagentes têm é libertada para o meio ambiente. Então, os produtos formados têm uma energia menor que essa que existia no início. Então, significa que a diferença entre um valor menor e um valor maior é sempre um valor negativo. Vamos supor que eu tenho aqui 5 kJ e aqui 10 kJ. Essa diferença vai ser sempre um valor negativo. Então, conclusão, estamos a querer dizer que a variação de entalpia, neste caso, numa reação exotérmica, vai ser sempre um valor menor do que zero, vai ser sempre um valor negativo. Então, neste caso, as reações exotérmicas têm um ΔH menor do que zero, tem um ΔH negativo. Por quê? Porque a entalpia final é menor que a entalpia inicial, ou a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. A entalpia final seria a entalpia dos produtos, pois os produtos formam um estado final, e a entalpia dos reagentes seria a entalpia inicial. Então, neste caso, a entalpia inicial é maior que a entalpia final. Então, a diferença é sempre um valor negativo. Então, as reações exotérmicas têm um ΔH menor do que zero. E nós temos aqui algumas representações. É comum nós vermos essas representações nos livros. Então, como é que nós podemos representar aqui uma reação exotérmica? É simples de se fazer. Então, no geral, o que é que eles vão fazer? Vão colocar aqui uma reação química qualquer. Vão colocar uma reação química qualquer, que nem este aqui, por exemplo. E no final da reação, podem representar o que aqui? Podem representar o que? ΔH menor do que zero. Então, sempre que uma equação aparecer escrita desta maneira, então certamente trata-se de uma reação exotérmica. Por quê? Porque o ΔH é menor do que zero. Esta é uma representação, mas existe uma outra representação que nós podemos ter em conta. Eles podem colocar assim: A mais B, que seriam os reagentes, formam aqui os produtos C mais D. E no final da reação, eles colocam, por exemplo, no exame, eles podem colocar aqui ΔH igual, agora atenção ao sinal, igual, por exemplo, a menos, depois colocam uma certa quantidade de calor. Eu hei de colocar aqui, por exemplo, X quilojoules, por exemplo. Então, vejam aqui que o ΔH tem um sinal negativo. Então, logo que o sinal for negativo, conclui-se que a reação vai ser uma reação exotérmica. É uma reação exotérmica. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Então, esta aqui, no geral, vai ser a forma mais comum de representar uma reação que é uma reação exotérmica. Esta aqui vai ser a forma mais comum de representar o que é uma reação exotérmica. Mas também podemos ter outras formas de representar as reações exotérmicas. Podemos ter, por exemplo, uma reação escrita desta maneira: A mais B vai produzir o que é um C mais um D. Se é uma reação exotérmica, então liberta calor. Então, no final, eles podem colocar no final do processo, podem colocar aqui mais calor. Então, eles podem escrever desta maneira. Então, significa que o calor aqui é como se fosse um produto. Se aparece como sendo um produto, vejam aqui o sinal mais. Então, significa que ele está a ser libertado na reação. Então, também é uma forma de representar uma reação exotérmica. E também, uma outra representação pode ser esta. Nós vamos ter aqui um A mais um B. Vejam aqui que o calor tem um sinal positivo aqui, mas quando passa, por exemplo, para o outro lado, antes da seta, eles podem colocar desta maneira: menos aqui calor, menos calor, depois colocam aqui a seta, depois C mais D. Estão a querer dizer que, neste caso, os reagentes perdem uma certa quantidade de energia, por isso que os produtos têm uma energia menor que a energia inicial. Então, essas aqui são as diferentes formas de representar uma reação exotérmica. Bom, entendido isso aqui, podemos agora falar acerca do gráfico ou do diagrama de entalpia, diagrama de entalpia de uma reação exotérmica. De entalpia. Então, temos aqui o diagrama de entalpia. Um gráfico, na realidade. Um diagrama de entalpia é um gráfico. Então, vamos tentar perceber como é que é. Então, sempre vamos ter o quê? Vamos ter aqui um gráfico, tem dois eixos. Então, vamos ter aqui um eixo e um outro. Aqui nós vamos ter o quê? Os valores de entalpia. E aqui vamos ter o quê? O caminho da reação. O decurso, neste caso, da reação que nós vamos ter aqui. Então, nós acabamos de concluir aqui
que numa reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, nós podemos ter aqui a entalpia dos reagentes. Então, vamos ter aqui uma entalpia dos reagentes A e B, por exemplo, que é maior que a dos produtos. Então, aqui mais por baixo, vamos ter o que é a entalpia dos produtos. Então, significa o quê? Significa que quando esta reação química ocorre, liberta calor, conforme nós já vimos. Então, vamos ter aqui uma libertação de certa quantidade de energia. E, consequentemente, vamos ter aqui os produtos com uma energia bem menor que a dos reagentes. Aqui vamos ter o quê? C mais o D. Vejam aqui que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. De tal modo que essa diferença aqui vai ser um ΔH menor do que zero. Então, um gráfico que nem este aqui nós chamamos de diagrama de entalpia ou gráfico de entalpia para uma reação exotérmica. Então, vejam aqui, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Por isso, a diferença aqui é um valor negativo. Então, neste caso, temos uma reação que nós chamamos de uma reação exotérmica. Então, entendido isto aqui, vamos falar agora acerca das reações endotérmicas. Então, vamos discutir agora acerca das reações. Vamos falar um pouco acerca das reações o quê? Das reações exotérmicas. Não, já falamos das exotérmicas. Agora vamos falar das reações endotérmicas. Então, vamos ter aqui o quê? Reações o quê? Vamos ver aqui reações o quê? Reações endotérmicas. Reações endotérmicas. Então, para nós possamos também entender esta definição, vamos partir aqui da própria palavra endotérmica. Então, o que significa a palavra endotérmica? Vamos ter aqui endotérmica. Então, na palavra endotérmica, o que nós notamos aqui? Notamos aqui que temos o quê? Que temos aqui o termo endo, que significa para dentro, e térmica, que significa calor. Então, podemos dizer que endotérmica significa o quê? Calor para dentro. Então, chegamos à conclusão de que uma reação, neste caso endotérmica, vai ser aquela que vai ocorrer com absorção de calor. Então, significa que uma reação endotérmica ocorre com absorção de calor. Então, as reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de calor. Quando uma reação química ocorre, e se essa reação for endotérmica, então significa que o meio ambiente, as vizinhanças, vão fornecer energia para a reação química. Então, neste caso aqui, nós podemos escrever isto aqui da seguinte maneira. Podemos dizer que temos aqui uma reação qualquer do tipo A, mais o quê? Um B. Se é, de fato, esta aqui uma reação endotérmica, então recebe uma certa quantidade de calor, pois é uma reação que absorve calor. Então, neste caso, recebe uma certa quantidade de calor e então são formados aqui os nossos produtos C mais o D. Então, neste caso aqui, sabemos que o sistema formado pelos reagentes tem uma certa energia que nós chamamos de, neste caso, de entalpia dos reagentes. E o sistema que é formado aqui pelos produtos, tem também uma certa energia que nós chamamos de entalpia dos produtos. Então, vejam que neste caso, o que está a acontecer? Algo tão simples. Significa que inicialmente os reagentes têm uma certa quantidade de energia, mas quando essa reação química ocorre, uma certa quantidade de energia é também absorvida. Ou seja, os reagentes recebem uma certa quantidade de energia quando a reação química ocorre. Então, estamos a querer dizer que no final, a quantidade de energia que nós vamos ter nos produtos, no sistema final, vai ser maior que a quantidade inicial. Por quê? Porque inicialmente os reagentes tinham uma certa quantidade de energia, sim, mas quando a reação química ocorre, ou para que a reação química ocorra, então fornece-se aqui uma certa quantidade de energia. Então adiciona-se mais energia ao sistema formado pelos reagentes. Então significa que no final do processo teremos aqui os produtos com uma energia muito maior do que aquela que existia
no início. Por quê? Porque a reação absorveu o calor, mais calor foi adicionado ao nosso sistema. Então, neste caso, os reagentes ganham uma certa quantidade de energia. Então, no final do processo, os produtos têm uma energia muito maior do que a inicial. Então, neste caso, podemos escrever categoricamente que numa reação endotérmica, a entalpia, neste caso, dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Então, nós podemos dizer isso, que a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, é menor que a entalpia final ou a entalpia dos produtos. Por quê? Porque a reação absorve calor, então, aos reagentes adiciona-se uma certa quantidade de energia. Então, no final do processo, teremos uma maior energia nos produtos do que aquela que existia no início. Então, podemos dizer que a entalpia dos reagentes ou a entalpia inicial é menor que a entalpia final. E nós sabemos que o ΔH de uma reação, calculamos assim, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ora, vejamos, se este valor é maior que este aqui, podemos concluir que essa diferença sempre vai ser um valor positivo. Vamos supor que eu tenho aqui 10 kJ e aqui 5 kJ. Então, o valor aqui é maior do que este aqui. Sempre essa diferença vai ser sempre um valor positivo. Conclusão, podemos dizer que numa reação endotérmica, o ΔH da reação sempre vai ser um valor maior do que zero. Vai ser sempre um valor que é positivo. Vai ser um valor sempre maior do que zero. Vai ser sempre um valor maior do que zero. Então, as reações endotérmicas têm um ΔH maior do que zero. As reações endotérmicas têm um ΔH maior do que zero. Então, como é que nós podemos representar as reações endotérmicas? De forma bem simples. Nós podemos ter aqui uma representação desta maneira. Pode-se escrever aqui uma reação química, uma equação no caso. Então, temos aqui esta equação. E no final da equação, eles vão representar, por exemplo, assim. No exame, por exemplo, eles representam, por exemplo, assim. ΔH maior do que zero. Então, temos aqui uma equação qualquer no final de ΔH maior do que zero. Então, isto aqui demonstra que a variação de entalpia é maior do que zero. É uma entalpia, é uma variação positiva no caso. Então, se a variação de entalpia é maior do que zero, então a reação é uma reação endotérmica. Porque as reações endotérmicas têm um ΔH maior do que zero. Então, esta aqui seria uma forma de representar, neste caso, uma reação endotérmica. A outra poderia ser esta aqui. Vamos colocar aqui uma equação de uma reação normal. E no final, vai se representar aqui o quê? ΔH. Agora, preste atenção ao sinal que pode aparecer. Igual, depois coloca-se aqui mais. Então, vejam o sinal. Mais, por exemplo, X kJ. Então, estão a querer dizer o que com isso? Estão a querer dizer que a variação de entalpia é um valor positivo. Sempre que a variação de entalpia for um valor positivo, a reação é endotérmica. Por quê? Porque o ΔH é sempre maior do que zero. Um valor maior do que zero é sempre um valor positivo. Então, eles podem representar desta maneira aqui. Coloco uma equação qualquer, depois ΔH mais a quantidade de calor que se produz na reação. Então, neste caso, já que o valor é positivo, neste caso é o calor que se absorve na reação química, então é o calor envolvido. Então, neste caso, ΔH é positivo, então a reação vai ser endotérmica. Então, esta aqui seria, no geral, a forma mais comum de representar uma reação endotérmica. Mas também podemos ter outras formas de representação. Nós podemos escrever, por exemplo, A mais um B. Então, neste caso, se é uma reação que é endotérmica, absorve calor, então pode-se colocar aqui calor. Então, significa que os reagentes recebem uma certa quantidade de energia. Então, neste caso aqui, vamos formar C mais D. Então, também é possível representar uma reação endotérmica desta maneira aqui. E também é possível representar a mesma reação da seguinte maneira. A mais B. Agora, vejam aqui que aqui o calor estava a ser adicionado aos reagentes. Então, se isto aqui estava a ser adicionado, quando passa para depois da seta, como é que fica? Então, vamos ter aqui C mais D. Agora, vejam aqui o que pode acontecer. Menos calor. Por quê? Porque quando está antes da seta, é positivo. Quando passa para depois da seta, fica com sinal negativo. Então, esta aqui seria uma outra forma de representar. Não é comum nós vermos essas representações, mas é importante também ter em conta que é possível aparecer desta maneira. Então, nós temos aqui a ideia geral por detrás das reações. Neste caso, o que? As reações
endotérmicas. E agora podemos falar aqui acerca do quê? Acerca do diagrama ou gráfico, neste caso, de entalpia, para uma reação, neste caso, endotérmica. Então, vamos ter o quê? Um gráfico, conforme você já sabe, é um gráfico qualquer. Então, vamos ter aqui a entalpia e aqui o caminho a coordenada da reação. Então, aqui nós acabamos de concluir que numa reação que é endotérmica, a entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos. Então, aqui vamos ter o quê? A entalpia dos reagentes e mais acima vamos ter o quê? A entalpia dos produtos. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Então, numa reação química, partimos sempre de reagentes. Neste caso, vão ser A mais B. Então, neste caso aqui, conforme nós acabamos de perceber aqui, a reação absorve calor. O calor é como se fosse adicionado aos reagentes. Então, neste caso, os reagentes que têm uma quantidade de energia ou entalpia menor recebem uma certa quantidade de energia. E conseguem formar assim o que? Os produtos da nossa reação. Então, os produtos da nossa reação que seriam, neste caso, o quê? O C mais o D. Então, vejam que a entalpia neste caso do quê? Dos produtos é maior que a dos reagentes. Então, significa que, neste caso, os reagentes receberam uma certa quantidade de energia. Então, logicamente, isso demonstra que, o quê? Que no final do processo, os produtos vão ter uma maior energia do que a dos próprios reagentes. Então, essa energia é absorvida. Então, essa diferença aqui é energia, neste caso, dos produtos, energia dos reagentes, ou seja, entalpia final, entalpia inicial, vai ser sempre um valor maior do que zero. Então, neste caso aqui, as reações endotérmicas vão ter o quê? Um ΔH maior do que zero, um ΔH positivo, um ΔH maior do que zero. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula aqui acerca dos tipos de reações químicas quanto ao efeito energético, e até a próxima aula.